Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Vocês sabem, o mundo precisa de água e nós estamos trabalhando com pessoas que entendem, trabalharam praticamente a vida inteira com água e vocês conseguem ver que tem várias nuances. A água é um tema extremamente amplo. Embora eu seja o professor Água, eu sou aqui o aluno Água, eu aprendo com todo mundo, todo dia, é muito legal. E a nossa ideia, só repetindo para quem ainda não acompanha o nosso programa, é mostrar o trabalho de outras pessoas, porque muitas vezes você está pensando no profissional ou não sabe quem trabalha, e a gente tem uma quantidade de gente com vários temas que você pode aprender e pode depois contatar diretamente. Hoje, não menos, eu trago para vocês uma amiga de longa data, é um prazer trazer para vocês aqui a Maria Antonieta Alcântara Mourão. Ela é geóloga pela Federal de Minas Gerais, mestre pela UNB e doutora pela Federal de Minas Gerais também. Ela é hidrogeóloga sênior da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Eu não vou falar o currículo dela inteiro para não cansar todo mundo aí, que é muito mais vasto do que isso que eu estou falando. Então, Antonieta, vamos lá. Maria Antonieta, nome de rainha, né? Sobrenome de advogada e virou hidrogeóloga. Apresente-se para a gente aí, por favor. Conta para a gente como é que começou, como é que você foi parar na água. Conta a história para a gente, por favor. Bem-vinda. Obrigada, Everton, por me convidar para falar nesse seu canal, esse canal de divulgação que é tão esperado às sextas-feiras, a abordagem que vai ser dada, quem que vai falar. É um canal que divulga as águas e eu tenho muita honra, muito orgulho de estar aqui. Eu que tenho, por favor. Pois é, a minha trajetória, ela é meio que por acaso eu caí nas águas, eu mergulhei nas águas. Não foi algo assim que foi pensado no início de carreira. Eu me formei na UFMG e quando eu terminei a minha graduação era mineração, Minas Gerais. Então, assim, eu realmente trabalhei com mineração, trabalhei com prospecção de ouro em algumas empresas, trabalhei com mapeamento geológico básico. E aí, nesse mapeamento geológico básico, o meu chefe, na época, o Grossi Sade, ele já quis inovar. E aí ele colocou uma condição que os mapas geológicos já tivessem marcados pontos de água, poços, nascentes. E isso foi uma inovação para a época. Eu achei até interessante, porque a gente não teve essa orientação na graduação. Depois eu fui trabalhar na Copasa. E lá foi a minha escola, a minha grande escola. A Copasa é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Então, foi onde eu aprendi o valor da água. E tive que realmente aprender on the job. Como a maioria de nós. Como prospectar água. E eu descobri que realmente assim, a água, e a água subterrânea, ela tem um valor enorme, principalmente nas comunidades rurais. Sim. E a dificuldade, muitas vezes, de obter água. Então, a gente tinha esse grande desafio, quando eu trabalhei na Copasa, de descobrir fontes de produção para as cidades, para as comunidades, e foi o meu começo. Oh, que legal. E da Copasa, eu fui para a CPRM, e aí então, realmente... Vou contar um pouquinho, porque assim, eu sempre falo que quando a gente vai para geólogo, Minas Gerais dá aquela sensação de que Deus resolveu brincar de geologia e fez Minas Gerais, não foi isso? Porque tem tudo para você ver em Minas Gerais, é impressionante, né? E por isso que sai geólogo de mineração em Minas Gerais. Mas aí, como é que você pulou da mineração para a Copasa? Foi por acaso? Como é que aconteceu? Foi meio por acaso. Então, quando eu terminei... Você está numa área, sai para uma área diferente.
Eu terminei o meu mestrado foi em Geologia Econômica, e esse projeto, que era um projeto de mapeamento grande na região leste de Minas Gerais, ele acabou. E aí a mineração já estava meio inquieta, assim, bom, e agora o que eu vou fazer? E apareceu o concurso da Copasvai. Quem sabe eu não mergulho nessas águas. Olha E aí só. estudei o concurso e passei. Então, assim, foi o meu começo com as águas. Então, E realmente, realmente me apaixonei, sabe? Foi sei, algo, eu sei que foi você algo que me eu te conheço. pegou. Até pelo lado social associado à água. Sim, Porque assim, eu via isso um pouco assim, nos estudos que a gente fazia. Não, esse lado é mais direto com as comunidades, com a sociedade, ele não é tão claro, né? Não é tão óbvio. não é E a mesmo. água não, a água é direto. E o benefício do seu trabalho, ele é muito rápido, você enxerga isso. Então, trabalhar com água me trouxe essa grande alegria de que o meu trabalho ele tem uma função social muito grande. É verdade. Mas, Antonieta, eu não sei se você trabalhou com várias comunidades. A gente vê, quando a gente trabalha com a água subterrânea, a gente vê o resultado na comunidade, mas as pessoas não enxergam direito isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de passar essa informação, né? E a CPRM, para quem não sabe, muita gente que assiste a gente nem sabe que a CPRM é o Serviço Geológico do Brasil e que a CPRM trabalha muito com água. As pessoas pensam em serviço geológico, pensam só em mineração. Tem muito trabalho com água importante e a CPRM é líder nisso aqui no Brasil, né? Como é que a CPRM trabalha esse negócio de água, né, dentro da CPRM? Conta para a gente aí, para quem não sabe, como é que funciona o trabalho da CPRM? Muita gente que assiste a gente trabalha com água, mas não trabalha com água subterrânea. Bem lembrado. Porque às vezes a CPRM é muito associada com a geologia, né? Apenas. E não, a gente tem um setor de água que é muito abrangente, em várias frentes, tanto em água superficial quanto em água subterrânea. A superficial, eu acho que talvez a que seja mais conhecida é a operação da rede hidrometeorológica, né? Que é a Sim. operação das estações pluviométricas, climatológicas no Brasil. E nós temos também assim algo que está nos dando muito trabalho agora, que é a rede de alerta, do alerta hidrológico, que são estações automáticas que são implantadas em várias bacias e vai sendo registrada a chuva e o nível, e a partir de um nível que é determinado de alerta, a Defesa Civil, as prefeituras e os órgãos que estão afeitos a essa questão são avisados para que se tome as providências antes de uma perda material ou humana associada às inundações. E com relação à água subterrânea, a gente também tem vários projetos. Então, nós temos um sistema de águas subterrâneas, que é o CIAGAS, que agrega informações sobre poços tubulares e nascentes, poços de monitoramento. São 350 mil poços cadastrados no sistema, no Brasil todo. Nós temos também uma rede de monitoramento de água subterrânea, que abrange os principais aquíferos do Brasil. É uma rede hoje composta de aproximadamente 400 pontos de monitoramento. Nós temos também estudos hidrogeológicos, que são muitas vezes feitos em parceria. Então, nós temos estudos que são feitos com a Agência Nacional de Águas. Já estamos no terceiro projeto em parceria. Temos projetos em parceria com os estados. Em vários estados nós temos projetos. Temos um setor de cartografia hidrogeológica. Então, estamos elaborando mapas estaduais,
o mapa do Brasil foi feito, tem o mapa da América do Sul, que está sendo feito, o mapa da bacia do Prata, que é transfronteiriço, né? Que é uma bacia transfronteiriça, ele já foi realizado. Então, nós temos uma equipe que trabalha com a cartografia. Temos também... O mapa isotópico, que o Roberto já deu entrevista. Bem lembrado. Temos que é um centro colaborativo com a Agência Internacional de Energia Atômica. Isso. Então, assim, nós estamos já trabalhando com isótopos. O Roberto, ele está à frente, ele conduz muito bem, ele instalou estações de monitoramento de chuva, que são aquelas estações GENIP, em vários pontos do Brasil. Então, a gente praticamente não tinha nenhuma, tinham 2 ou 3, e agora a gente está com essas estações implantadas, várias sendo operadas pela própria CPRM, seus escritórios regionais. E temos também estudos que são feitos de pesquisa mesmo, pesquisa tecnológica. Então, nós estamos agora investindo em estudos de hidrologia e hidrogeologia espacial. Então, nós temos pesquisadores que já estão trabalhando com pesquisas voltadas para compreender tanto os recursos hídricos superficiais quanto subterrâneos, utilizando satélites. Que legal. Eu acho que é isso, que eu me lembro. É isso. Tem tanta coisa. Eu acompanho bem o trabalho da CPRM, é muito legal. Para quem não sabe, como é que é a estrutura da CPRM? A CPRM está em todos os estados? Não, ela não está em todos os estados, não. Ela está em praticamente todos os estados, e os estados em que a gente não está, nós temos escritórios, que são pequenos escritórios e que dão apoio às pesquisas. Nós temos escritórios e temos núcleos que estão em estados em que não tem uma estrutura de escritório. As pessoas, esse é um detalhe interessante. Serviço geológico não tem como escapar, ele tem que ser serviço do Estado. Muitas pessoas não conseguem enxergar direito isso, mas ele é um serviço básico, ele precisa existir, porque ele gera muito, ele é base para a geração de riqueza, né? As pessoas não enxergam isso às vezes, né? E muitas vezes a gente tem um serviço geológico bom, mas ele poderia ser mais forte no Brasil, essa é a minha opinião, né? Você, obviamente, dentro tem uma clareza muito melhor dessa necessidade, mas as pessoas de fora talvez não consigam enxergar. Não é um serviço relativamente barato, né? Porque ele demanda muito trabalho, mas ele é extremamente importante e ele dá muito retorno para o país, né? Mas voltando para a água, vamos voltar para a água, que como eu sou geólogo, eu não posso deixar de enxergar o valor do Serviço Geológico Nacional, né? Claro. Fala um pouquinho para a gente da rede de monitoramento, da RIMAS, né? Quais foram os desafios, porque é um trabalho, qualquer coisa que a gente pensa em falar no Brasil, o Brasil é gigante, é uma trabalheira sem fim. Conta para a gente como é que foi feito isso daí, como é que é a estrutura, como é que foi o passado e qual o futuro disso aí. A RIMAS ela foi concebida de uma necessidade que a gente percebeu que o Brasil já tinha um uso muito grande de água subterrânea, vários aquíferos sendo utilizados, né, há décadas, e a gente não conhecia nem como é esse uso, a capacidade de suporte desses aquíferos, e a gente precisava de ter mais informações para gerar conhecimento a respeito dos aquíferos e da capacidade de renovação e de suporte. Então, ela surgiu de uma necessidade mesmo, de uma percepção que o Brasil precisava ter uma rede. Isso foi em 2009. Então, nós reunimos, Everton, algumas pessoas até da academia, pessoas associadas a empresas de saneamento, CETESB, e montamos uma estrutura do que seria adequado para o Brasil. Começando, claro, né, devagar. E
a partir dessa estrutura e dos objetivos, nós saímos para implantar as estações de monitoramento. Grande parte dos poços que são usados para o monitoramento são construídos, são poços que nós perfuramos, a partir de critérios, né, de uso da água, de importância da água associada àquele aquífero. Mas as dificuldades foram muitas, porque assim, era algo que não se conhecia no Brasil. Então, a gente teve a dificuldade de perfurar, a própria dificuldade de identificar quais eram os melhores equipamentos para se usar em diferentes situações, poços na Amazônia e poços no Sudeste. A própria operação, então, a operação, ela em alguns locais, ela é fácil por causa do acesso, mas quando a gente fala em operação da rede no Pará, ela é extremamente complexa, porque os técnicos têm que sair de Belém e ir para Santarém, pega um barco, pega uma voadeira, pega um carro. Então, assim, são operações complicadas, são operações caras. Então, manter uma rede com uma continuidade dos dados, que esse é o objetivo, né? Só faz sentido monitorar se você tiver continuidade. Não é simples e também não é barato. Hoje a gente esbarra nessa condição de manter a rede funcionando e de poder pensar na sua expansão futura. Deixa eu fazer uma pergunta. Não tem como usar poços existentes ou poços novos que possam ser adaptados para isso? Porque o custo de perfuração, de instalação do poço é muito alto, né? Então, você tem um poço que já vai ser usado para alguma coisa, talvez ele pudesse ser associado. Tem essa possibilidade? Ou por que não pode? Tem sim, tem sim. Cerca de 15% dos nossos poços são poços cedidos. Mas nem sempre é a melhor solução, porque muitas vezes aquele poço ele foi cedido numa situação em que não havia problema no sistema de abastecimento, que não houve uma seca, enfim. Então, assim, muitas vezes os poços eles são solicitados para retomar, eles são cedidos pela companhia de saneamento, mas em algumas situações eles são solicitados para retornar ao sistema de abastecimento. Ele não é usado para bombeamento, ele é só para monitorar. O poço ele é um poço dedicado. A gente só usa poço dedicado e é instalado um equipamento que registra automaticamente o nível a cada hora. E aí um técnico ele deve ir a cada cerca de 3, 4 meses, ir nesse poço, extrair o dado, então levar para o escritório e fazer a consistência do dado. Entendi. Então, existe essa possibilidade. Aqui em Minas, a gente tem um acordo que nós fizemos agora com a Copasa, juntamente com o órgão gestor, para que sejam cedidos poços, mas cedidos de verdade, assim. Cedidos, poços que realmente eles não querem mais e que a gente possa utilizar. Mas o poço ele tem que seguir um critério, né? Ele tem que estar captando um só aquífero, ele tem que estar com uma condição construtiva boa. Então, enfim, nem todos caem dentro dos critérios que a gente precisa. A maioria não, né? Porque quando o cara faz o poço, ele capta a água de onde der, né? Então onde der, às vezes capta água de 2 aquíferos, e aí a gente não consegue interpretar aqui. Pega até do aquífero raso, pega do que tiver. Né? Exatamente. Muitas vezes naquele contato da cobertura com o aquífero, colocado um filtro. Não, porque eu tô falando isso, porque eu adoro água subterrânea, você me conhece. E eu tenho sempre pensei da gente fazer, se a gente conseguisse fazer, como hoje a gente tem uma possibilidade de tratar dados massivos, né? Tratar Big Data é um negócio que não é mais o fim da picada. Se não valeria a pena a gente ter uma integração de vários poços, pegar um monte de poços, tentar fazer uma pesquisa para filtrar dados de poços, ver quais poços, através de estatística, a gente consiga selecionar, e não só
de geologia, porque como a gente tem alguns postos que são já representativos no RIMAS, a gente já tem parâmetro de comparação. Então, a gente consegue, a gente não está saindo, não estamos no escuro, né? A gente conseguiria comparar com outros dados. Talvez fosse um caminho. Esse é um, né? A gente conseguiria comparar com outros dados. Talvez fosse um caminho. Esse é um sonho meu de consumo. É uma ideia. É um sonho meu de consumo para conseguir fazer. Porque vários dos postos que são usados, eu acho que eles poderiam ser monitorados. Mesmo o posto sendo usado para bombeamento, ele ainda tem alguma representatividade para qualidade, para a gente, né? Ele pode ser. Ele poderia ser usado, ele poderia, Everton. A gente pode, desde que sim, a gente soubesse o tanto que está sendo captado, porque aí fica fácil de comparar, né? O que está saindo e aquela variação. Mas a questão da qualidade também, o que não falei isso, né? A respeito disso da RIMAS, mas a RIMAS ela tem também uma preocupação em monitorar a qualidade. Sim. Apesar dela ter um caráter, né, mais quantitativo, então, assim, a cada instalação do poço é feita uma coleta, a cada 6 meses ou no máximo um ano são feitas novas coletas, mas com um número menor de parâmetros. Claro, que é muito caro. A gente trabalha com a 396, mas a gente a cada ano trabalha com alguns parâmetros só, que são parâmetros mais de análise de campo, e havendo alterações expressivas nesses parâmetros, aí nós fazemos uma outra coleta para essa gama maior de parâmetros, incluindo voláteis e pesticidas. Então vocês fazem só, não só parâmetros naturais, vocês também pegam contaminação. Sim. Interessante. Eu gosto da ideia, acho que a gente poderia fazer, assim, eu acho que os postos são muito mal monitorados no Brasil, a maioria é clandestino. Se a gente tivesse uma quantidade de dados boa, a gente teria como fazer uma gestão de verdade. Esse é o nosso problema. Sim. A nossa gestão é super difícil porque a gente não conhece. Né? Não conhece, exatamente. Como fazer gestão sem conhecer, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que a gente tem também conversado, Everton, em vários fóruns, que seria interessante a gente integrar os bancos de dados. A gente sabe, o Estado de Minas tem o seu monitoramento também de qualidade, de nível. Paulo também tem, né? O Estado de São Paulo tem, o Ceará tem. Seria muito bom que, sei lá, um portal, algo desse tipo, que a gente tivesse essas informações mais fáceis de ser obtidas e comparadas e integradas. Eu acho que essa seria uma alternativa, uma solução muito boa também. Os dados estão muito dispersos. E comparativamente, em relação ao gasto do monitoramento, fazer essa integração é um negócio, mais de vontade política do que de dinheiro. Concorda? Porque realmente, concordo. Vou deixar na listinha aqui, vou ver se eu consigo fazer força com algumas das pessoas que eu conheço para a gente... Isso. Para tentar, porque é uma iniciativa, para quem trabalha com água, é extremamente conveniente. É extremamente conveniente, é muito fácil, é muito bom. Você abre lá, pega os dados, é igual o Ciagas. Se todos os postos que a gente tem no Brasil tivessem ali, seria lindo. Né? Mas... É 10% do que a gente tem. Estamos longe disso. Né? É o que eu sempre falo. Aqui no Brasil, a gente vai trabalhar com água, principalmente com água subterrânea. O que você faz? Você liga para um amigo ou para um conhecido que fez um poço, conhece alguém que trabalhou ali e a conversa é toda de boca. A gente não tem dado sistematizado, é muito, muito primário o negócio. Né? Exatamente isso. É a nossa rede, a nossa network que funciona. Exatamente. O network que funciona é o boca a boca. A gente liga. Mas o problema, isso aí, aliás, eu até já conversei isso com o Thales aí da CPRM, que ele falou, isso a gente chama de conhecimento tácito. Só está na cabeça das pessoas.
as pessoas vão morrendo e o conhecimento vai morrendo, né? Porque não tem jeito. Não está sistematizado. Então, é uma perda enorme, né? Uma perda enorme. É uma pena que a gente não faça isso. Não é dinheiro. Não é dinheiro. E não é nada assim. Eu não entendo muito de informática, nem de formação de bancos de dados e portais. Mas eu imagino que não seja algo tão complexo, desde que se tenha vontade. Não interessa se é complexo. Hoje tem como fazer. Mas comparativamente com fazer um poço profundo, por exemplo, que custa caro, ela é relativamente barata. Porque hoje, memória, máquina, não é mais um negócio tão caro. O preço caiu demais. Você vai pagar as horas, mas não é um serviço que você paga 50 vezes. Depois você fez, é mais manutenção. Não é um negócio absurdo. Eu não consigo entender por que a gente não faz. É porque ninguém vê a utilidade de fato. Esse é o problema. Por isso que eu falei, as águas têm que ficar mais visíveis. Nós vemos. Mas nós somos... Assim, eu converso isso trabalhando com o pessoal. A gente não... Nós somos umas andorinhas minúsculas. A gente não faz verão, não. Não, mas tem que unir, virar um bando de andorinhas. A gente vai juntar muito mais andorinhas, viu, Antonieta? Para a gente conseguir ter força para poder andar. Porque milhares de andorinhas podem fazer alguma coisa. Aí já consegue também, acho. Aí a gente já consegue fazer alguma coisa. Vamos tentar. A minha ideia do canal é a gente fazer essa conscientização para poder andar para as direções boas que todos nós partilhamos. Não tem muito o que discutir, né? Mas uma pergunta específica. Você estudou água no quadrilátero ferrífero. Conta para a gente, tem alguma particularidade aí do quadrilátero ferrífero? O que tem de especial em Minas Gerais no quadrilátero comparado com outros lugares? Pois é, o quadrilátero é o meu quintal aqui, né? Quem conhece Belo Horizonte, nós temos a Serra do Curral, que é o limite sul de Belo Horizonte, e ali começam as minerações de ferro. As minerações de ferro estão aqui, do nosso lado. O quadrilátero ele é uma província metalogenética, né? Ele tem vários recursos minerais, e os principais são ouro e ferro. E o ferro hoje, né, tem uma importância absurda. Verdade. O ferro de Belo Horizonte, daqui do lado, ele é mais ou menos 70% da nossa produção de ferro nacional. E água e mineração está muito associada. E mundialmente, a gente é um produtor de ferro importante. A gente é o segundo do mundo. Logo, a Austrália. Uma produção de ferro no mundo extremamente importante. Extremamente. Exatamente. Né? E a água na mineração aí? Conta para a gente. A água ela tem uma importância muito grande, seja como insumo, né? É preciso para o beneficiamento, para o tratamento, para as instalações. E ela pode ser um problema. Ela pode ser um problema para o avanço de uma lavra, porque à medida que a lavra vai avançando, principalmente as minerações de ferro, alcança o lençol freático e é preciso extrair aquela água para que a lavra ela continue. Mineração de ouro são minas subterrâneas que também precisam de fazer o desaguamento para minerar. Eu trabalhei especialmente na questão da água associada ao minério de ferro. E o minério de ferro, a geração do minério de ferro está diretamente associada à geração do principal aquífero, que é o aquífero que a gente chama aqui, o aquífero Cauê. Então, junto das minerações, das áreas das minerações, nós temos grandes nascentes, nós temos cursos d'água que são alimentados pelo aquífero associado à mineração. Então, a gente vê esse conflito, né? Para quem nunca viu, quanto de água nós estamos falando? Porque sai água de mineração, hein? Né? Sai muita água. Os poços, assim, cada mina tem vários poços de rebaixamento. São poços de 200, 300 metros cúbicos hora. Então, Para quem não tem 300 metros cúbicos hora, é
água é um mundo de É água. a água, é o mundo. E a mineração ela só pode operar se não tiver água. Se não tiver água, se não... Então, nós temos essa condição, assim, Pode que falar. a mineração, ela retira a água, mas também ela causa impactos. Então, Sim, esses impactos, eles têm que ser conhecidos. Então, há uma exigência muito grande que as minerações façam monitoramento. Então, existem aqui redes de monitoramento que são operadas pelas minerações, redes de monitoramentos assim, com mais de décadas. sim. E eu utilizei muito isso no meu doutorado, foi o que me motivou a trabalhar com água subterrânea no doutorado aqui no quadrilátero, porque tinha muito dado, tem muito dado de monitoramento, através de piezômetros, monitoramento de cursos d'água, e isso permitiu que eu fizesse uma integração de todas essas informações e conseguisse definir quais são as recargas que esse aquífero recebe, então qual é a capacidade dele de renovação mesmo, as direções de fluxo, os tempos de residência das águas. Então, a gente tem águas que são águas seculares e águas recentes. E tudo isso permitiu montar um panorama da questão da água subterrânea associada à mineração. Muito legal, muito legal. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente trabalha, eu fiz recentemente, a gente vai ter uma entrevista aí com o pessoal lá da Itália sobre subsidência, né? Um trabalho muito legal, muito legal. Tem alguma coisa de subsidência relacionada à extração de água aí na região? Que eu não tenho informação disso, né? Eu acho que não, né? Subsidência, não tem, não. Porque, na verdade, a mineração ela já vai aprofundando em questões de subsidência associadas à extração de água no ambiente kástico. Então, nós temos cidades aqui próximas a Belo Horizonte que já vivenciaram problemas. Sete Lagoas, por exemplo. Então, são cidades que utilizam muito da água subterrânea nesse ambiente que tem grandes condutos e cavernas subterrâneas, e quando a água é extraída, você tira, né, a sustentação e acontece esse abatimento. Isso a gente tem. Então, porque a gente viu uns negócios interessantes. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma teoria, não uma teoria, já é uma verdade. A gente está fazendo constantemente, nós estamos tirando água subterrânea constantemente, eu falo a humanidade, o mundo em geral. E a nossa preocupação em devolver, porque você falou de recarga, para você fazer o balanço, saber como é que a água está sendo recarregada, está voltando para o aquífero, a gente tem sempre, na maior parte dos casos, um resultado negativo. A gente tira a água e não coloca de volta, né? E essa água vai terminar nos oceanos. É o que acontece. A gente tem uma medição, uma publicação recente, que 20% da elevação do oceano não é degelo, não é mudança climática, é a água subterrânea que está indo para lá. Ou seja, a gente está lentamente drenando os nossos continentes, né? A gente tem que ter alguma preocupação em relação a pôr a água de volta, porque o resultado, você é da área, você sabe, o resultado começa a secar nascente, né? Depois seca uma região de alagado e diminui o fluxo de base de rio. Exatamente. Né? E aí as coisas não acontecem do dia para a noite. Então as pessoas percebem quando o mal já está estabelecido, não é? Então essa situação acontece. Você tem alguma referência disso aí, de área de
de fonte que secou, isso não é incomum hoje em dia, não é? A gente tem. No próprio quadrilátero existem impactos conhecidos de nascentes que foram suprimidas pelo rebaixamento. Mas a gente tem também várias outras regiões, Everton. Sim. A região, por exemplo, do Urucuia, a gente percebe, né, que as vazões elas estão sendo reduzidas, as vazões dos rios, e ali existe uma interação muito direta, né, do aquífero Urucuia com os cursos d'água que vão alimentar o São Francisco. Nós estamos trabalhando agora num projeto no norte de Minas, que é numa região cárstica, e que é muito dependente da água subterrânea, mas a conexão rio-aquífero é ainda mais direta que do Urucuia, porque são, né, os condutos diretos, é verdade. Que alimentam diretamente o rio, e o rio que alimenta o aquífero. E a gente percebe, assim, todas as análises que a gente tem feito, a gente está vendo uma redução absurda das vazões do principal rio, que inclusive era permanente, hoje ele corre só até metade do ano em determinados pontos, e que a gente não consegue justificar única e exclusivamente pela redução das chuvas. Claro. Então, o que né, está onde a gente está percebendo é que o uso da água subterrânea já está comprometendo esse fluxo de base do rio principal. Eu concordo, isso é um problema que a gente vai ter que pensar, isso é um problema interessante para a CPRM, porque aumentar a recarga é um negócio, muitas vezes não é só preço que envolve, é cultural. As pessoas podem fazer barreiras, podem permitir infiltração, isso aí não existe na cultura das pessoas, né? É só captação, não é armazenamento subterrâneo, não existe essa lógica cultural, né? A gente viu uma entrevista interessante que vai sair, nós vamos publicar agora no começo, agora em março, o pessoal da Indonésia, muito interessante, uma vila na Indonésia, onde as pessoas constroem nas casas poços de infiltração de água de chuva. Então, o cara gasta dinheiro, poços grandes, de grande diâmetro, tipo um poço cacimba, e ele faz, e tem a estrutura, tem até o planejamentozinho, é simples, mas é tipo um poço tijolado, com brita no fundo, etc. E é só para infiltração. Olha que coisa interessante. Que bacana. Pois é uma questão cultural. É uma questão cultural. Porque mesmo lá na Indonésia tem vários lugares que ninguém nem sabe disso. Então, tanto que a cidade, a capital Jakarta, tá para mudar porque ela tá subsidindo, ela está afundando, né? Então, é interessante. Seria um negócio da gente pensar de melhorar essa cultura, porque a gente poderia ter muito mais recarga, sem um gasto tão grande, eu acho. Né? Claro, claro. A gente até chegou a trabalhar, Everton, aqui no estado de Minas, com uma minuta de deliberação normativa para a questão da recarga e tentar colocar essa recarga gerenciada, né? Essa questão assim, das pessoas que estão com essa preocupação terem também algum tipo de benefício. Sim, eu também acho. Também acho. Ela tá de alguma forma produzindo água, né? Ela está colocando água dentro do sistema. Mas o que eu percebo é que as pessoas que dependem da água, essas comunidades que dependem da água onde a gente tem trabalhado, elas não conhecem a água subterrânea. Então, elas não têm essa noção de que a água da chuva que percola e que vai alimentar o aquífero. São noções básicas que não tem. Não tem a menor noção. Não tem. A comunidade precisa da água subterrânea, tem toda uma cultura ali de décadas associada ao uso da água subterrânea, mas não sabe onde vem a água subterrânea. É verdade. A não ser que seja uma piscina.
inesgotável no subterrâneo, que não é, né? Não é, é verdade, é verdade. Esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui no Instituto, né? Aliás, o tema da Unesco desse ano é tornando visível o invisível. A gente está trabalhando com isso, nós estamos com um projeto aqui, já foi aprovado com lei de incentivo, junto com o Groundwater Project, para fazer um livro de fotos contando história, chama Água Subterrânea, Histórias Invisíveis. Mostrar histórias de comunidades que têm essa relação com a água subterrânea e que elas mesmas não sabem, né? Mostra como aquilo é bom, porque aí, para chamar a atenção de situações de envolvimento com a água subterrânea. Então, fazer com foto, a gente está planejando, já contatamos um monte de gente, fazer uma exposição, vai ser em dezembro, em Paris, então já é um motivo de querer ir, né? Para ir para Paris. Eu quero. Então, eu vou procurar a CPRM para participar aí você pode ir. Então, a gente já está andando com o material. A ideia é exatamente essa. Pegar essas histórias, aí a gente faz um trabalho de divulgação nas redes sociais, né? Para mostrar esses caminhos, né? Uma das histórias possíveis é essa do armazenamento lá na Indonésia, né? Para mostrar alguns caminhos possíveis para as pessoas acordarem, né? Mostrando comunidades, porque se você mostrar técnica de água subterrânea, ninguém aguenta, né? Sim, Não dá, é só para nós mesmos, que somos os apaixonados. Mas a população em geral, ela pode muito bem conviver com uma informação agradável e importante e tomar ação individual. Claro. Essa é a ideia. Então, eu acho que a comunidade recebe bem, desde que a gente saiba falar. Eu também acho. Saiba mostrar. Eu acho que eles querem até. Eu também acho. Porque a gente vai viajando para esse interior, a gente escuta aquelas histórias, esse rio nunca secou, a gente não sabe, essa nascente, ela nunca teve uma vazão tão baixa, o que está acontecendo? Eu acho que se eles soubessem, eles fariam diferença, inclusive, para proteger, para conservar. Eu concordo com você. Porque as pessoas, elas individualmente, elas fazem essas ações. Essas ações individuais somadas, elas são muito importantes. São muito importantes. Eu sempre falo, as pessoas, hoje em dia, têm uma educação, uma tendência a cobrar do governo. Mas se você faz e você vê a necessidade, os políticos vão atrás, porque o político precisa do voto e ele vai observando, né? O político tem uma antena boa para essas coisas, né? Se você só força, você tem que criar massa para isso. Se as pessoas começam a se mexer, anda. Por isso que eu estou fazendo no Instituto Água, o nosso negócio Água Sustentável é divulgação, para que a gente alcance um público além do nosso público de especialistas. Senão não adianta nada. É o que eu falei, nós somos poucas andorinhas, Antonieta. Né? Mas é isso mesmo, Everton. Eu acho que a gente tem esse papel, sabe? De sair do nossa caixinha técnica científica, falando só para os já iniciados e falar para quem está ali, que está vivendo com a água, que precisa dela e que pode fazer a diferença. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para falar da CPRM. A gente sabe que o mundo precisa de água, a gente está tendo a gente está vendo agora, acabou de ter aquela chuva impressionante em Petrópolis, um negócio... Muito triste, né? Muito triste. Já aconteceu... 2011 já foi aquela tragédia. Já aconteceu pior, há 10 anos, 11 anos, acho que foi 2011. Foi 2011. Foi terrível, mas assim, eu fico imaginando a população que viveu 2011, de repente já viver algo parecido de novo, né? 38 pessoas mortas, é muita coisa. É muita coisa. Então, mas, olha, a gente tem as mudanças climáticas que são responsáveis parcialmente por isso. São problemas que já existiam, né? E a gente tem, né? Esse é um dos trabalhos que eu estou tentando me empenhar ao máximo,
A gente não tem ainda, ao meu ver, a gente não tem uma cultura de água. Igual hoje a gente tem uma cultura forte de CO2. Todo mundo está preocupado com CO2, a gente faz armazenamento de CO2, tem dinheiro para armazenar CO2, e não tem dinheiro para armazenar água, para pensar a água de uma forma mais razoável. A gente precisa fazer isso, né? Como é que a CPRM ou como os serviços geológicos podem ajudar? Porque eles têm uma cultura de água impressionante. Essa é uma cultura de água, eu vejo, assim, quando você pensa numa empresa de água, de saneamento, ela tem uma cultura de uso de água muito forte, muito bem desenvolvida. Mas a cultura por trás disso, eu acho que quem tem mais são os serviços geológicos. Eles conhecem de onde a água vem, os balanços hídricos de um país inteiro. Como é que você vê isso? Você acha que os serviços geológicos podem ajudar? Como é que a gente pode trabalhar nessas histórias? Claro que sim, né? Eu acho que primeiro que essa é a nossa missão, né? Está dentro da missão do serviço geológico. E a quantidade de informação que a gente tem, que gera anualmente, nós temos os monitoramentos, como eu te falei, então os monitoramentos eles já são uma ferramenta importante para você acompanhar e até prever mudanças. Então, com relação a RIMAS, por exemplo, que é uma rede pequenininha, a gente conseguiu perceber grandes variações de nível naquele período de seca de 2012, 2013, 2014. Ela mostrou que as águas subterrâneas responderam também àquele período. Então, eu acho que o monitoramento ele tem um papel muito importante. A gente tem esse monitoramento de água subterrânea, mas tem os monitoramentos também. A gente faz o monitoramento de estiagem. Então, existe um acompanhamento da estiagem a partir de estações de chuva e de vazão de curso d'água. E tem chuva e de vazão de curso d'água. E tem todo esse arcabouço de tecnologia e de conhecimento que pode nos ajudar. Então, nós temos projetos em que a gente trabalha com as questões associadas a aquíferos e água superficial, a integração, a gestão, até mesmo assim, como pode ser feita a gestão rio, aquífero, elementos que possam auxiliar na gestão, e considerando todas essas mudanças, porque a gestão também ela tem que considerar as mudanças que vão acontecer, né? Então, eu acho que o serviço geológico ele contribui com o monitoramento e com todo esse conhecimento que é gerado. Sim. Tanto de água superficial quanto de água subterrânea, os balanços hídricos que são feitos. Sim, entendi. É verdade. Eu concordo com você. Eu acho... a gente está nos tempos bicudos ultimamente, né, no Brasil, mas eu, como já vi muitos tempos bicudos no Brasil anteriormente, né, eu sou esperançoso, porque a gente sobe e desce, é uma montanha-russa viver nesse país. Sim, eu também já estou aqui na CPRM há algum tempo, e eu já vi... Já vi muitos altos e baixos. É verdade. Já vi muito baixo. Já vi a CPRM também numa situação muito boa e na situação intermediária. Então, assim, a gente já teve fases de não conseguir ir para campo. Ah, sim, eu sei disso. Recursos, então a gente teve fases complicadas, mas agora eu acho que a gente está numa fase, talvez não seja a melhor de todas, mas não estamos numa fase que a gente consegue trabalhar, estamos com vários projetos. Sim. E estamos conseguindo fazer com que essa nossa missão seja cumprida, que é gerar informação e difundir essa informação. Muito bom. Claro, poderia ser melhor. A gente poderia ter mais recursos, inclusive para o monitoramento de água subterrânea, né? Que é o que a gente quer muito que expanda. Mas a gente está conseguindo operar. Não, mas eu acho, eu concordo com você, mas não é de fato um negócio fácil. É muito caro, muito difícil. Isso não é
vai ser difícil ser prioridade. Vai demorar. Por isso que a gente tem que ter uma estrutura melhor para isso. É difícil. A gente não tem ainda... Eu conversei com a Marília, daí, tua vizinha. Secretária. Secretária de Meio Ambiente. E ela fala uma coisa que para a gente aqui, principalmente a gente aqui do Sudeste, que tem a cultura da abundância, né? Então, a gente dificilmente toma uma atitude mais séria, porque a gente está acostumado com ver aquele monte de água, né? Então, quando começa a diminuir, começa a preocupar, mas a gente está acostumado a ver um monte de água. Então, as medidas são muito rarefeitas. Comparar com um país seco, né, que eles têm uma preocupação constante de manutenção, é difícil da gente mudar essa cultura. É difícil. Mas a gente vai mudar. Depende de gestão, né? Devagarinho vai andar. Antonieta, eu queria te pedir, o nosso tempo aqui já está no limite. Eu queria as considerações, vai rápido, né? Um papo bom, estou me divertindo aqui. Que você fizesse suas considerações finais. Eu agradeço muito a gentileza de você participar aqui com a gente, sempre uma simpatia. Agradeço muito a tua boa vontade de trabalhar. E a gente vai fazer uma divulgação dos trabalhos da CPRM sempre que possível, claro. Tá? Por favor, faça suas considerações finais. Então, Everton, eu acho que as minhas considerações finais vão justamente nessa oportunidade que nós, hidrogeólogos, temos do ano de 2022 ser o ano da água subterrânea. Verdade. Eu acho que isso joga um holofote e uma responsabilidade muito grande para nós que trabalhamos com a água subterrânea. E é levar esse conhecimento para a sociedade, para a população, para que eles também sejam os nossos filhotes de andorinha, sabe? Que eles possam atuar também para a preservação, para a conservação, para o aumento de disponibilidade. Eu acho que é essa a nossa missão com esse ano da água subterrânea. Essa é a nossa missão de vida, né? Ainda mais, porque agora a gente está com o holofote na nossa cara. Olha, concordo também. A água subterrânea ela tem que aparecer, e não é para nós, porque a gente já consegue enxergá-la, né? Claro que não é claramente, claro que não é claramente. Claro que a água subterrânea ela é difícil de pesquisar, da gente conseguir informação, mas assim, acho que a gente tem que trazer a água subterrânea para a sociedade, para que ela entenda, o rio é fácil, ele está ali correndo, mas a água subterrânea... Então, essa é a mensagem, que a gente possa se unir, um bando de andorinhas. Olha, conte comigo, eu estou empenhado em fazer esse trabalho, eu tenho vários amigos na CPRM, vejo o trabalho de vocês, vejo o seu trabalho pessoalmente, muito legal, por isso que eu te chamei aqui para a gente bater um papo. Parabéns pelo trabalho, Antonieta, um prazer ter você aqui. A gente vai continuar trabalhando junto por essa causa tão nobre. Eu agradeço. E pode contar comigo também, viu, Everton? Dentro da minha disponibilidade, é algo que eu quero muito fazer. Pode deixar, vou cobrar. E eu te parabenizo, sabe? Demais, assim, eu te admiro demais, Everton, essa sua capacidade de fazer tanta coisa e, ao mesmo tempo, ter esse foco na divulgação sobre a água subterrânea. Muito bom, parabéns. Eu vou ter que agradecer ao meu time aqui, a Bruna, que está aqui por trás, que faz as coisas, tem um pessoal ótimo, eu só estou aparecendo aqui, mostrando a coisa, mas tem um time enorme me ajudando. Eu agradeço, muito obrigado, um abraço, Antonieta, e vocês, nossos ouvintes, quem está acompanhando, por favor, deem uma olhada na página da CPRM, dá uma olhada no material de água subterrânea, tem muita coisa gratuita, basta olhar, os links vão estar aqui embaixo para vocês acessarem, é muito legal, basta dar uma acessada lá, você consegue baixar documentos, olhar, aprender, e você tem a Antonieta, essa simpatia para ajudar se tiver dúvida, tá bom? Obrigado a todos, um abraço.